Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Nós encerramos o ano de 2018 e nesse culto de virada de ano nós falamos sobre tomar decisões melhores em nossa vida, né? Tomar decisões que agradam mais a Deus em nossa vida. E dentro dessa conexão do que é natural com o que é espiritual, com o que nós ligamos na terra, para ser ligado nos céus, ou aquilo que é dos céus, seja ligado nas nossas vidas, para que a gente possa viver o sobrenatural. Eu quero falar com vocês sobre 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, e se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu diria: o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 6 diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Vivificar é dar vida. A palavra usada aqui no grego, nesse texto, é a palavra zoé, ou zoé de Deus. E é importante lembrar a você que a vida que está sendo falada aqui não é a vida natural ou a vida humana, é a vida de Deus. Ah, é diferente, pastor? Sim, é diferente. A vida humana é uma coisa, agora a vida que flui de Deus é outra coisa. E o texto bíblico fala que o Espírito vivifica, ou o Espírito traz a vida de Deus. A vida humana é conectada ao corpo, e quando o corpo morre, a vida humana acaba. A vida humana conectada ao corpo está sujeita a tudo aquilo que o corpo precisa, a tudo aquilo que o corpo sente. E a vida humana, quando ela não tem mais o corpo, ela termina e ela acaba, ela morre. A vida de Deus é conectada ao Espírito de Deus, e por ser conectada ao Espírito de Deus, a vida de Deus, ela é para sempre, ela é eterna, ela não acaba, ela não está sujeita ao nosso corpo, ela vai além do corpo, ela não está sujeita às necessidades do corpo, ela continua sendo vida, mesmo quando o corpo não é satisfeito. A vida de Deus continua sendo algo liberado e algo bom e algo vivo, algo que é vida, mesmo quando o corpo não tem atendidas as suas expectativas ou necessidades. A vida de Deus não depende do corpo. Por isso que nós podemos cantar que nós vivemos não por aquilo que vemos, mas vivemos por aquilo que cremos. Porque se o nosso corpo mortal, ele sofre, nós seremos transformados num homem e uma mulher espiritual e viveremos a vida de Deus. E é esse Espírito que traz a vida, uma vida que não depende de sono, porque quando a gente não dorme, a gente fica de mau humor. Eu até assisti, eu já falei isso aqui, você está, enfim, velho repete, né? Um seriado da Netflix, La Casa de Papel, que fala sobre um assalto, e eles ficam ali 3 dias sem dormir, e depois de 3 dias sem dormir, aqueles bandidos mascarados começam a ter alucinações, porque a falta de sono traz uma série de consequências para nós. Precisamos dormir. A falta de alimento traz uma série de consequências para nós, né? A falta de bebida, de água, de líquido, ela traz uma consequência muito rápida, a gente morre. Acho que 3 dias, né, depois, sem beber, a gente tem uma desidratação e o corpo entra em colapso. Agora, a vida de Deus, que não é conectada a essas necessidades do corpo, eu poderia falar aqui das 5 necessidades básicas,
as necessidades fisiológicas, necessidades emotivas, afetivas, mas a vida de Deus, ela não está conectada às nossas necessidades do corpo. Ela continua sendo vida, ela continua sendo liberada da parte de Deus e não tem nada a ver com o nosso corpo. Por isso que quando a Bíblia fala que o Espírito traz a vida, o que está sendo falado aqui é que o Espírito de Deus traz a vida de Deus sobre nós e por isso nós conseguimos ter uma vida e uma vida em abundância, mesmo que o nosso corpo mortal não esteja sendo atendido ou esteja satisfeito em todas as suas necessidades. Porque o Espírito de Deus, ele vivifica, ele traz a vida de Deus para cada um de nós, que é independente daquilo que é a vida humana da vida do corpo. Outra diferença da vida de Deus e da vida humana é que a vida humana ela é conquistada, mas a vida de Deus ela é recebida. A vida humana eu conquisto. Não, vamos viver, vou trabalhar, vou conquistar, eu vou comprar um carro novo, eu vou comprar uma casa nova, eu vou fazer um cabelo novo, eu vou comprar um vestido novo, eu vou ter vida, eu vou fazer uma viagem. Ela é conquistada. A vida de Deus, ela é soprada sobre nós. Ela é entregue para cada um de nós. Não há o que nós possamos fazer para conquistar a vida de Deus, a não ser crer no Senhor Jesus Cristo e entregar toda a nossa vida a Ele de todo o nosso coração, aceitando a vida de Deus que nos é liberada pela graça. Ela é concedida, ela é entregue, ela vem para cada um de nós. Por isso o texto bíblico fala: descansa no Senhor, espera no Senhor, aguarda no Senhor. Por quê? Porque não há o que você possa fazer que vai acrescentar sequer um tio, um palmo, vai acrescentar um palmo de alegria, de satisfação ao curso da sua vida. Então, espera que Deus é quem vai te dar. Essa é uma grande diferença de uma vida conquistada, que é a nossa vida natural, e para isso a gente tem que conquistar a vida? Tem que estudar? Tem que trabalhar? Tem que cuidar? Tem. Mas a vida de Deus, ela é entregue a todo aquele que crê. Você crê em Deus? A vida de Deus é liberada a todo aquele que crê. E a terceira diferença que eu coloquei aqui é que a vida natural é uma vida que traz choro, tristezas, sente fome e é carente. Agora, a vida de Deus é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Ela não tem choro e ela é alimentada por Deus. Então veja, a palavra do Senhor fala que a letra mata, mas o Espírito não. O Espírito traz vida, o Espírito vivifica. Então a pergunta que você deve me fazer é: tá bom, eu já entendi. É o Espírito que vivifica. E como eu tenho essa vida de Deus pelo Espírito? Como eu tenho o Espírito da vida de Deus? Como eu tenho o Espírito de Deus? E eu quero convidar você a abrir em João, capítulo 6, versículo 63. Diz assim, João, capítulo 6, verso 63. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. Acabei de falar isso. Ponto. Mas agora, como que eu tenho essa vida do Espírito? Está aqui a solução. As palavras que eu lhes disse são espírito e a mesma palavra que está escrita aqui, traduzida como vida, é a mesma palavra que está em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, Zoe. O Espírito é a vida de Deus. E a vida de Deus, ela vem para nós liberada, ela vem para nós presenteada para os seus filhos, ela vem para nós concedida, porque é de Deus, a gente não faz absolutamente nada para recebê-la, mas ela nos é dada, ela vem através da palavra de Deus, ela vem através da palavra, a palavra que Jesus disse é o Zoe, é a vida de Deus. Você quer a vida de Deus sobre a sua vida humana? Você precisa da palavra. A palavra de Deus é a vida de Deus. Então,
Se você faz a pergunta, como é que eu posso ter ou receber a vida de Deus? A resposta é, através da palavra. A palavra é espírito. A palavra é o zoe, ou a vida de Deus que é liberada. Então, você pergunta, mas como isso acontece? Teve um estudo, eu anotei isso daqui, que foi publicado numa revista científica chamada Current Biology, onde pesquisadores da Espanha e da Alemanha realizaram testes de análise do cérebro humano, quando estavam aprendendo novas palavras, quando estavam ouvindo palavras novas. E também quando estavam jogando jogos de tabuleiro, videogame, quando estavam jogando. E esse estudo revelou que havia uma atividade cerebral no estriado ventral, que é uma área central envolvida na recompensa e na motivação. Ou seja, quando palavras novas eram estudadas, áreas do cérebro ligadas a estímulos como comer, vida sexual e usar drogas, que teoricamente todo mundo fala que dá prazer, drogas dá prazer, sexo dá prazer, comer dá prazer, a mesma área que é influenciada pelo sexo, pelas drogas e pela comida, também eram aumentadas quando palavras novas eram aprendidas. Inclusive, eu li um pouco mais a respeito disso, e na internet fala que fazer palavras cruzadas é ótimo. Então, por favor, se você tem algum problema na área sexual, comece a fazer palavras cruzadas, pode ser bom para você. Isso foi dito pelo pesquisador Anthony Rodrigues, que sugere que a língua e a emoção, ela tem uma influência uma na outra. Eu agradeço muito a contribuição do cientista Anthony Rodrigues, da publicação na revista Current Biology, mas Tiago, capítulo 3, versículo 2, já fala a mesma coisa há muito tempo. Tiago, capítulo 3, diz assim, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça nas palavras, ou no que fala, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então veja que, quando eu, segundo os pesquisadores cientistas, e segundo a palavra de Deus, quando eu sou confrontado com palavras, o meu cérebro ele é modificado. E à medida que o meu cérebro é modificado, eu consigo tomar posicionamentos diferenciados, porque as minhas emoções são afetadas pelas palavras. Tem até um livro que fala, há poder em suas palavras, um livro antigo. As palavras são poderosas demais. As palavras, elas mexem com a nossa emoção. Alguém que foi criado desde pequeno, ouvindo, você vai ser um sucesso, você vai vencer, você vai ser vitorioso, a sua vida vai funcionar, é alguém que tem muito mais possibilidade na vida de acreditar que todas essas coisas de fato vão acontecer, do que alguém que foi criado ouvindo, você não presta, você é inútil, você não serve, você é isso, você é aquilo. Então as palavras são poderosas demais. E a Bíblia chega a dizer que se eu consigo controlar as palavras que saem, e antes das palavras saírem, elas têm que entrar. Então as palavras entram no meu pensamento, entram pelos meus ouvidos, no meu cérebro, e elas produzem efeitos dentro de mim, e elas saem na minha boca. Então se eu consigo controlar esse fluxo do que entra e do que sai, eu sou capaz de dominar todo o meu corpo. E aí você começa a fazer a conexão. A vida humana, ela não exerce nenhum tipo de domínio sobre o corpo. Porque a vida humana, ela, pelo contrário de exercer um domínio no corpo, ela existe para satisfazer ou atender ao corpo. Agora, a vida de Deus, ou o zoe de Deus, que vem pelo Espírito, que vivifica e que traz a vida de Deus,
que não está ligada ao corpo, porque o corpo acaba, mas a vida de Deus continua. O corpo sente fome, sede, tem necessidades. A vida de Deus, ela é aquela que supre as nossas necessidades todas em Cristo Jesus, e que a vida do corpo, ela também é uma coisa transitória e que nos faz desiludir, sofrer, mas a vida de Deus, ela nos garante a vida eterna. Então, se eu tenho a vida de Deus, ou a palavra de Deus que traz a vida, eu serei capaz de controlar todo o meu corpo. Portanto, a lógica bíblica é a seguinte: as palavras de Jesus são espírito e vida. João, capítulo 6, 63. As palavras de Jesus são espírito e vida. A lógica bíblica, Tiago 3,2, as palavras afetam nossas emoções, porque eu sou capaz de controlar as palavras, eu controlo tudo. Então, se as palavras de Jesus são espírito e vida, e se as palavras afetam nossas emoções, o falar que traz controle, traz domínio ao meu ser. Por isso que um dos frutos do Espírito de Deus é o domínio próprio. E aí você vai vendo que a Bíblia ela é uma coisa só, a Bíblia ela é totalmente coerente, a Bíblia ela vai se encaixando, ela vai se completando, ela vai confirmando aquilo que ela fala de uma forma completa e inteira para que haja o nosso entendimento. Então a conclusão é que se a vida de Deus for liberada através da palavra de Deus que eu recebo e através das minhas palavras, as emoções estarão sob o controle do Espírito. Quantos querem cura interior? Quantos querem saúde emocional? Quantos querem soluções para problemas de origem emocional? A resposta bíblica para isso, ela está no zoe de Deus, no Espírito e na vida de Deus, em você ser guiado pela palavra de Deus e em você ser cuidadoso com as suas palavras. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim, Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E depois o 7 complementa, mas eu não quero ler, eu só quero dizer para você, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então, 2019 pode ser um ano de muita ansiedade, onde você pode dizer, está faltando vida. E aí você vai se esforçar para suprir as faltas da vida humana. Ou você pode acreditar na palavra do Senhor, quando essa afirmação ela é pregada. E a minha missão enquanto pastor é essa, pregar a palavra. A missão do Espírito é convencer da palavra. E todo aquele que crê verá a glória de Deus. Então, se você crer na palavra, que a palavra é o Espírito, e a palavra é a zoe de Deus, é a vida de Deus, você então vai ser mais cuidadoso com as palavras que entram e com as palavras que saem. E uma das coisas que cada um de nós faz é ficar falando de suas próprias necessidades o tempo todo. Eu preciso disso, eu estou com falta disso, eu estou querendo aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Pode ser confundido com murmuração, pode ser entendido como um desabafo, pode ser entendido até como um pedido de socorro, mas quando essa palavra ela é liberada para Deus através das orações e das súplicas, com um agradecimento a Deus por aquilo que Deus já fez e por aquilo que Ele é capaz de fazer, nós apresentamos os nossos pedidos a Deus, a nossa palavra,
ela agora vai ser uma conexão com o sobrenatural e ela vai trazer a cura do meu interior e o zoe de Deus e a vida de Deus, ela vai ser liberada sobre mim. Então, a proposta bíblica ou a afirmação bíblica para que você seja curado nas suas emoções, para que você seja fortalecido na sua vida. E não é a vida humana que vai trazer esse benefício, mas é a vida de Deus, é que você seja cuidadoso com a palavra que entra e a palavra que sai. Por isso a nossa igreja tem o nome Ministério Palavra. Somos ministros de uma nova palavra, de uma nova aliança. Somos ministros ou representantes de Deus nessa realidade de que a palavra de Deus ou o Espírito de Deus é liberado através da palavra, e quando o Espírito de Deus entra através da palavra na sua vida, e você aprende isso, acredita nisso, e você começa a ser cuidadoso com as suas palavras, você vai dominar tudo no seu corpo. E se as palavras afetam as emoções, e elas afetam, como diz os cientistas e como diz o próprio livro de Tiago, você será capaz de dominar as suas emoções através da palavra. O mundo vai dizer que isso não é possível, mas a Bíblia fala, funciona e é assim que funciona. Jesus estava na cruz do Calvário, ele estava no momento de maior sofrimento, onde a sua alma estava profundamente angustiada até a morte. E ele liberou uma palavra: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade. Ele aplicou a oração, a súplica, e ele liberou uma palavra para Deus. Eu quero encerrar lendo contigo Efésios, capítulo 5, versículo 19, dentro dessa perspectiva bíblica de liberar uma palavra para Deus, de ser cheio da palavra de Deus, para que os benefícios do zoe, ou da vida de Deus, sejam liberados sobre a sua vida. Efésios capítulo 5, versos 19 e 20, diz assim o texto: quando acabar o culto eu vou falar sobre jogo, vou falar sobre futebol, vou falar sobre o que eu comi, no final de ano eu vou falar sobre a minha viagem. Não, falando entre si com salmos. Opa, que coisa, Deus está interessado no que eu vou falar depois do culto? É. Falando entre si, o que é falar entre si? Conversar, bater papo. É o que acontece ali fora. Falando entre si, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração, ao Senhor, e dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Volta no 19. Então veja, quando eu li esse texto, eu falei, olha, falando entre si com salmos, como é que eu vou falar com salmos? E qual a diferença entre salmos e hinos? Tem até um negócio antigamente que era o cantor cristão ou salmos e hinos. Qual a diferença entre salmos? Qual a diferença entre salmos e hinos? E qual a diferença entre salmos, hinos e cânticos espirituais? É tudo música, cantando, está tudo música. E com 3 minutos de busca bíblica, há um entendimento de que salmos são os que estão na Bíblia. Esse livro de salmos que você tem aí, você tem a Bíblia no seu aplicativo, você tem a Bíblia papel. Então, a orientação é que você fale com os salmos, utilizando a palavra que está escrita nos salmos. É a orientação bíblica. Os que estão na Bíblia, falar os salmos. Hinos. Hinos são sons sagrados, exclusivos para Deus, celebrando a Deus. Ou falando uma linguagem mais antiquada, não ficar ouvindo música do mundo, que uma música que não é separada para Deus. É pecado? Talvez seja. Para alguns, talvez não seja. Para outros, porque a gente não pode rotular o que é pecado e o que não é. É o Espírito que a gente convence do pecado. Mas a Bíblia fala que eu devo falar com salmos e eu devo me apropriar dos hinos. E na tradução ou na interpretação, o que é hino? São sons
sagrados, exclusivos para Deus. Sons apenas para Deus. Cânticos espirituais é o que a gente faz aqui na quarta-feira. São melodias espontâneas, criando e fazendo melodias. O pastor Lúcio fez uma gravação, né, sobre, aqui no culto de quarta-feira, quando estava sendo orado aqui para que fosse feita uma transformação no Rio de Janeiro, e aqui a Gigi e o Igor e os músicos fizeram uma nova canção, um cântico espiritual. Eu componho, eu faço, eu crio e eu canto para Deus. Então veja, para eu liberar a vida de Deus, eu preciso aprender como o jejum verdadeiro, como o dízimo, como uma vida que agrada a Deus, um estilo de vida. Eu preciso entender que a vida de Deus, essa vida fundamentada na palavra, que é o Espírito e vida, e o Espírito e vida é o Zoé de Deus, e muitos tendem a desacreditar nisso. É mais fácil, às vezes, a gente acreditar na palavra do homem, no livro que outro homem compôs ou escreveu, do que um livro sagrado, que é a própria Bíblia. Mas a Bíblia, que é o livro que foi inspirado por Deus, diz que eu vou falar com os meus irmãos, com as pessoas, com salmos. Eu vou cantar músicas exclusivas para Deus e eu vou fazer composições. A Bíblia não fala se você vai fazer composições bonitas ou se você vai fazer composições feias. A Bíblia fala para você fazer composições, que são os cânticos espirituais. Ainda continua louvando de coração ao Senhor. E quando existe essa expressão de coração, o texto se refere a uma total intenção da mente. Louvar de coração ou crer de coração é louvar ou crer com total intenção da mente, de propósito. Eu creio porque eu quero crer, eu creio porque eu escolho crer. Então, eu louvo, e louvor é fazer elogios a Deus, porque eu quero fazer elogios a Deus. Por isso o autor aos Hebreus fala, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor, porque às vezes a gente vai louvar ou elogiar a Deus, isso vai ser um sacrifício, porque eu não quero elogiar, ou porque eu não tenho motivos de elogio, mas aí eu apresento a Deus um sacrifício de louvor, e eu, com a minha mente, intencionalmente, eu louvo a Deus. Isso significa louvar de todo o coração ao Senhor. E o início do versículo 20 de Efésios, capítulo 5, falando de si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando a Deus de coração, dando graças constantemente, ou agradecendo o tempo todo. Agradecendo o tempo todo. Isso eu não consigo fazer da minha própria vontade, pelo meu próprio nome, porque eu mesmo quero. Então eu preciso agradecer constantemente em nome de Jesus, por causa do que Jesus fez, por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário sobre a minha vida. Para que a vida de Deus seja liberada sobre você em 2019, vigia nas palavras que você vai deixar entrar no teu coração. Vigia nas palavras que você vai deixar liberar no seu coração, ou sair da sua boca. Entenda que a vida de Deus, ela é uma vida que é produzida pela palavra. Não tem como ter a vida se você não tem a palavra, porque a palavra do Senhor é espírito e vida, e não adianta só ler a Bíblia. Eu estava fazendo um estudo do livro de 2 Crônicas, e existe uma expressão em hebraico chamada midrash, que significa uma interpretação pessoal, e lá no finalzinho de um dos capítulos de Crônicas, eu estava estudando sobre a vida do profeta Zacarias, e tem um profeta chamado Ido, e Isaías era neto de Ido, e eu estava querendo saber se aquele lá de Crônicas, da época do rei Abias, era o mesmo que era o avô do profeta Zacarias. Não, porque eram 400 anos de diferença, não era o avô, mas eu descobri que esse profeta lá de 2 Crônicas, ele fazia um midrash. Vocês já leram na Bíblia? E quanto aos outros atos do rei Abias, estão todos escritos nas crônicas do profeta. Aí deu lá o nome. Então, essas crônicas do profeta é um midrash.
E essa palavra em hebraico significa a interpretação daquilo que a pessoa viu e escreveu. E essa interpretação daquilo que a pessoa viu e escreveu faz parte do coração da pessoa. Então eu posso ler a Bíblia, ver uma coisa diferente, entender uma coisa diferente do que aquilo que a Bíblia quer que eu entenda, do que aquilo que a Bíblia quer que eu compreenda. Por isso, talvez quando aquele camarada Filipe, estava correndo junto da carruagem do eunuco, está fazendo o quê? Estou lendo Isaías. E está entendendo? Está entendendo? Aí o camarada do eunuco fala, eu não entendo nada. Ninguém me explica. Então veja que existe uma necessidade de que você se debruce no ministério de ensino para que você conheça a palavra. Se tem uma grande tragédia no relacionamento com Deus, é a ideia do eu já sei. Queridos, eu comecei a fazer seminário aos 16 anos de idade. Eu tenho 50 e eu confesso a vocês, eu não sei. Então é terrível quando você tem uma ideia de que você já sabe. Já estudei sobre isso, já sei o que vai falar. E você não valoriza o estudo bíblico da palavra do Senhor, porque as palavras é que vão gerar vida. E se você não tiver a palavra que gera vida, vai chegar um momento da sua vida, vida humana, que você vai sentir falta da vida de Deus. E você não vai ter recursos para beber, para poder sobreviver. Então, o avivamento, e nós estamos buscando avivamento, lutando pelo avivamento, ele vem através da vida, mas não é a vida humana, é a vida de Deus, e a vida de Deus vem através da palavra. Então eu quero desafiar você a se encher da palavra em 2019, a ler a palavra, a estudar a palavra, em qualquer lugar, na internet, na televisão, não! Na sua igreja. Deus é muito grande, tem muitas visões, tem muitas manifestações de orientação. E se você quiser saber tudo e andar em todas elas, vai ser impossível você fazer qualquer coisa. A visão espiritual é mais ou menos igual à contabilidade do teu fim de mês. Aí você vai lá, paga as contas, quando dá para pagar, quando não dá você separa. Aí ficam lá os boletos em cima da sua bancada, não é assim? E aí você tem lá 3 ou 4 boletos. Esse é 500, esse é 700, esse é 200, esse é 1.000 e tal. Está lá os 3 ou 4 boletos. Aí você olha para a conta, tem R$680. Aí você tem agora um dinheiro e 4 contas. Você vai conseguir pagar as 4 contas? Você faz o quê? Você escolhe uma. E assim eu espero, amém, queridos? Que tem gente, não vou pagar mesmo, chutar o balde, gastar o dinheiro, aí piora. Abismo chama abismo. A visão de uma vida de relacionamento com a igreja é assim. Tem muitas visões, mas você só tem a opção de ter uma. E se você ficar bebendo a água do pregador fulano, do cicrano, da igreja tal, vai ser mensagem, vai ser palavra, mas você nunca vai ter o entendimento daquilo que é liberado de Deus, no aprisco que Deus colocou você. Nunca será ovelha, será nômade na fé, se aproveitando daquilo que aqueles poucos momentos podem lhe dar. Como uma pessoa que não casa, que quer aproveitar dos poucos relacionamentos que fulano me dá, cicrana me dá, aproveita aqui e vou desfrutando, e no final das contas fica sozinho, solitário. Então eu quero desafiar você a se envolver com a palavra, e mais do que isso, a liberar a palavra de Deus. Libere a palavra de Deus. Não seja tímido, libere a palavra de Deus. Seja uma pessoa que vai ser usada por Deus para liberar a palavra de Deus. A Bíblia fala que Ezequiel teve uma visão, era um vale cheio de ossos secos, e ele liberou uma palavra. A Bíblia fala que no princípio havia trevas sobre a face do abismo, e o Deus então liberou uma palavra. Então entenda, libere uma palavra independente. Se você está vendo condições ou não daquilo mudar. Libere uma palavra de cura.
Libere uma palavra de bênção, libere uma palavra de saída, libere uma palavra de solução para você mesmo e para todos aqueles que estão ao seu redor. Libere uma palavra de vitória, libere uma palavra de conquista, libere uma palavra de resposta de Deus. Ah, mas eu não estou vendo. Mesmo assim, libere. Porque quando você libera a palavra de Deus, é porque a palavra de Deus entrou em você. E quando a palavra de Deus entrou, a palavra de Deus não é espírito, a palavra de Deus não é a vida de Deus. Então, quando eu libero a vida de Deus se estabelece na minha própria vida. E aí, então, eu vou vivendo, não a vida humana, a vida carente, a vida solitária, a vida que precisa, a vida que... Não, eu vou vivendo a vida de Deus, a vida que é suprida em Cristo Jesus, aquela vida que a Bíblia fala que todas as coisas serão acrescentadas. Eu vou liberando a vida de Deus, e a vida de Deus excede ao meu entendimento. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, a vida de Deus é maior do que o meu pensamento. Ah, eu não estou vendo, mas libera a vida de Deus. Ah, eu não estou enxergando, mas libera a vida de Deus. Há um autor que ele chega a dizer, mesmo que você não creia, libere a vida de Deus.